Graça e paz, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Podes Crer, tornando possível o verdadeiro conhecimento bíblico. É o podcast da Igreja Batista Plenitude de Deus, conduzida pelos homens desta casa. Amém? Te convido a ficar aí, após a vinheta voltaremos tratando aqui um tema muito importante, a importância da comunhão no lar. Fique conosco, já compartilha aí, convide seus amigos, porque o tema hoje está uma bênção. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, diz o seguinte: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus se manifesta em nosso serviço diário, especialmente no ambiente onde somos mais autênticos, isto é, o nosso lar. Comunhão não é apenas convívio, é relacionamento intencional, edificação mútua e um serviço amoroso. Famílias saudáveis formam igrejas saudáveis. Por isso, precisamos compreender o valor da comunhão no lar, como cultivá-la com graça. E hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, a importância da comunhão no lar. Mestre Zaba, seja muito bem-vindo. O senhor vai apresentar os nossos amigos que estão conosco hoje para tratar esse tema tão maravilhoso. Graça e paz a todos. Bom, hoje a gente tem duas pessoas especiais aqui com a gente, né? O João e o Ricardo, que estará trabalhando um pouco conosco aqui nesta manhã e fazendo aí algumas colocações, discutindo um pouquinho como eles atuam com as suas famílias, os seus filhos. Então a gente tem muito que aprender com esses dois queridos irmãos nessa manhã. Sejam bem-vindos. Bom, Ricardo, se apresente, meu querido. Graça e paz, irmãos. Eu sou o Ricardo, sou um novo convertido, né? Acho que eu tenho 5 ou 6 anos de igreja, mais ou menos. Mais conhecido como o pai das gêmeas. Essas são conhecidas. Essas são conhecidas. Duas graças. E a gente está aqui para conversar um pouquinho a respeito do nosso dia a dia. E o que a gente puder acrescentar, a gente vai tentar colaborar. Viu, pastor Zaboto? O senhor até falou quando a gente chegou que esperava receber um polvo, né? Não é? Frutos do mar, o sushi. Isso. O Ricardo é o mestre da culinária o Ricardo também. É o homem, não é? Que trabalha é especialista nessa arte de sushi, sashimi, polvo. A gente não é igual alguém que está aqui na mesa, mas a gente brinca em casa, né? Isso é ótimo. Irmão João, seja muito bem-vindo também. Uma alegria ter o senhor aqui conosco. Se apresente aí para os nossos queridos irmãos. Obrigado, pastor Simão, pastor Zaboto. Eu que agradeço por estar aqui participando. Para mim isso aqui é inédito. Eu sou o João, graça e paz a todos. Sou pai da Radassa e da Valentina, como todos conhecem aí. Sou esposo da Elza. Nós somos casados já há 13 para 14 anos. E Deus nos deu essa graça de construirmos a nossa família. Na verdade, Deus tem nos construído. E eu vivo, assim, algo tremendo. Muito obrigado por estar aqui. Espero aprender bastante também com vocês. Para nós será um grande prazer. Aleluia. Você reparou que são pai de meninas, de né? Meninas, tá vendo? De meninas. Ricardo aí com as gêmeas e o João Lendo lá tem 2 meninas também. E o interessante, pastor Simão, pastor Zaboto, acho que muita gente não sabe, eu sou cunhado da esposa do Ricardo, e o Ricardo é cunhado da minha esposa. É um mistério então, aí. As nossas esposas são irmãs, né? Então tá tudo em família Nós aqui. estamos em família, estamos enrolados literalmente. Maravilha. Queridos, antes de seguir, queria aqui já deixar os agradecimentos à FAB, Faculdade de Teologia, por nos ceder o espaço, nos abrir essa oportunidade. E você que ainda não conhece a FAB, né, vai estar aí os contatos da FAB para que você possa estudar um pouquinho da teologia, aprender um pouquinho do conhecimento bíblico. E a nossa recomendação é que na FAB nós crescemos de verdade, porque há uma teologia verdadeira, né, pastor Zaboto? Com certeza. Aproveitando também, agradecer ao reverendo Silas, Sim. Não é? A nossa pastora, a pastora Cida, que tem apoiado esse trabalho, não é? Então isso para nós é uma bênção, é muito gratificante. Sim. Você que ainda não conhece a nossa igreja, a Igreja Batista Plenitude de Deus, fica aqui o nosso convite para você vir nos visitar, conhecer um pouquinho. Hoje aqui a nossa temática é conduzida pelos homens, mas nós temos departamentos para mulheres, para jovens, para crianças. É uma igreja que ela entende que todo o seio familiar, ele é importante e está em construção.
né? Por isso, as temáticas que você vai acompanhar da nossa igreja são temáticas voltadas ao crescimento da família, sempre Cristo como o centro dessa família, como a base, como a estrutura, como a rocha que traz sustentação. Então, fica aqui os nossos agradecimentos à FAB. Você que ainda não conhece ou tem um desejo de fazer teologia, vai estar aí os contatos da FAB. No decorrer aqui do podcast falaremos mais um pouquinho acerca desse conhecimento e com certeza você vai crescer bastante, tá bom? O ambiente é onde somos mais autênticos, isto é, o nosso lar. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, a gente vai adentrar dentro desse ambiente que ele é tão importante. Uns chamam de casa, outros chamam de lugar de descanso, mas quando nós chamamos de lar, eu acho que ele tem um peso mais significativo, né? E como cultivar um ambiente de paz e serviço dentro de casa. Nós compartilhávamos antes de sentarmos aqui algumas experiências, alguns desafios que nós temos, e é interessante que sempre que há dentro de casa algo a ser feito, isso vai se resumir basicamente à mesa. É em volta da mesa. Quem faz o café, irmão João, lá na sua casa? Lá em casa, pelo fato de eu levantar primeiro, eu sou o que gosta de café lá em casa. Eu sou o que com café todos os dias. Então o café é responsabilidade sua? O café é responsabilidade minha. Aí já já lavo meu coador, porque é a briga para lavar o coador lá em casa. Então é isso, você percebe que hoje a gente vai trazer essa temática para um ambiente muito prazeroso. Realmente as nossas reuniões, elas tendem a ser em volta da nossa mesa. E a nossa mesa, ela se coloca como um altar de comunhão. É onde nós compartilhamos o nosso dia a dia, aquele momento que você chega cansado do trabalho, tem aquele cafezinho da tarde ou aquele momento da janta, é onde a gente vai compartilhar, pastor Zaboto, como foi o nosso dia a dia. Mas, Ricardo, como foi a conclusão daquele prato de ontem? Conta aí pra gente. Não foi de ontem, não. Foi não? Já faz alguns dias já, né? Foi bem interessante, porque a gente fez um prato diferente, né? Nunca tinha feito, era um polvo, né? Um polvo enorme, assim. Eita, Jesus. E aí eu coloquei as meninas para participar, lógico, né? As meninas têm quantos anos, irmão Ricardo? São 4 anos, 4 cada anos. uma, né? Tá vendo? E aí elas já chegaram, já foram na feira para buscar esse bicho também, né? A gente foi comprar primeiro. Aí depois eu coloquei elas para lavar o polvo, né? E aí é uma festa, né? E elas não têm medo, né? Porque elas são novinhas e começaram a botar a mão lá no polvo, esfregar no polvo e brincaram com os tentáculos, né? E o interessante, assim, que depois a gente juntou mais uma família, né? Então chamamos uma família de amigos, né? Que também são aqui da igreja. E aí a gente fez um almoço em família e com os amigos. Então foi bem interessante. Então, né? Ricardo, pode me chamar de amigo também. Não vai faltar oportunidade, né, pastor? E é uma experiência maravilhosa, Sim, porque sim. e a gente tratar essa temática da mesa como um altar de comunhão, porque não é só com a nossa família, você vê que já se estende para outras pessoas, né? A gente já há um tempo faz isso aí, né? Inclusive, antes mesmo das meninas estarem no nosso seio familiar, vinham as filhas do João, né? Que são minhas sobrinhas, né? As minhas meninas se divertem com o Ricardo. A gente vinha lá, ficava fazendo bolo, doce, pizza, né? De vez em quando a gente junta as panelas lá. Aí vai lá para casa, a gente vai para casa dele, e de vez em quando faz essa misturada aí. Graças a Deus, até hoje não houve briga ainda não. Essa conexão emocional é bastante interessante, né, reverendo? E realmente é na mesa que as coisas acontecem, né? Porque como é uma doação, né? Você está lá para servir, entendeu? Então é muito gostoso, né? Quando você está lá fazendo alguma coisa para os seus amigos, para os seus parentes, né? E é lógico, isso aí também não vai faltar oportunidade. Não, senti um convite. Senti alguma coisa, uma pontinha de esperança ainda existe no meu coração. Eu vou ficar com um pouco de vergonha, porque tem gente que é muito habilidoso aqui, não é? Mas assim, na nossa simplicidade, a gente vai fazendo com amor, né? Eu acho que é o que importa, O Ricardo manda bem, ele manda bem. Não, manda. Porque a refeição em família, né, ela entra como um momento sagrado, né? O pastor Zaboté falou de conexão, né, emocional e também espiritual, que entra a questão do servir, a questão do você compartilhar e com certeza, irmão João, há esse momento especial ali, à volta da mesa, ver o desenvolvimento e o crescimento das meninas. Acho que o senhor trabalha muito e a gente acompanha
no grupo da igreja, o senhor fazendo aqueles devocionais ali, geralmente na mesa, com Bíblia, com café, com um bolinho quente. Me conte um pouco dessa experiência, o senhor que tem 2 filhas aí maravilhosas, a gente vê o trabalho delas na igreja também, meninas crentes, bem, que com o coração dado a servir ao Senhor. Me conte um pouquinho como que é essa experiência aí. Pastor Simão, para mim é algo tremendo. Eu prezo por isso aí. A minha família, minha esposa, as minhas meninas, elas e ninguém faz ideia de quanto elas são importantes para mim. Eu trago em base para mim o verso de Salmo 68, verso 6, nós estávamos compartilhando há pouco instante. O Senhor faz o que está solitário habitar em família, os que estão presos em grilhões serem soltos, serem libertos. Então, assim, eu tenho que abraçar isso com unhas e dentes. Tenho minhas muitas falhas demais, mas, assim, eu prezo muito pela minha família, defendo de unhas e dentes. Então, para isso acontecer, eu preciso construir. É uma luta. A gente chega tarde do trabalho, assim, as minhas meninas só vão dormir depois que eu oro por elas. Às vezes eu chego em casa já tarde por conta do trabalho, porque assim meu trabalho oscila muito o horário. Às vezes eu estou preso no trânsito, às vezes eu estou trabalhando perto de casa. E quando eu chego tarde, às vezes não dá tempo nenhum tomar um banho ou jantar. Eu prezo por colocá-las para dormir primeiro. Então a gente vai sentar, vai conversar um pouco, às vezes vai ler a Bíblia. Agora minha esposa está estudando à noite. A gente faz o devocional, não é todos os dias por conta do tempo. Mas se a gente for esperar tempo, nunca faz. Então assim que possível a gente lê a Bíblia. Às vezes lê de manhã na correria de sair para ir para a escola, mas lê. Às vezes a gente lê no carro, né? A Bíblia anda direto no carro, aonde para de frente da escola. A escola não abriu ainda, a gente lê a Bíblia. Às vezes dá tempo de ler um capítulo. Às vezes a gente lê um versículo, discute esse versículo no caminho da escola. O percurso da escola dá aí 10, 15 minutos, dependendo do dia. Às vezes a gente discute um versículo, mas a Bíblia tem que estar sempre presente dentro de casa, né? Tem que estar construindo isso todos os dias. Às vezes não dá tempo de ler, mas a gente conversa algo, né? Dentro de casa, não é todos os dias que a gente faz o devocional por conta do tempo, mas precisa estar conversando, precisa orar também, né? Então, assim, é uma construção. Se for esperar assim, eu estou descansado, eu tenho tempo, você nunca vai fazer. No caso da minha profissão, me rouba muito tempo, demais. Mas é uma luta, você tem que optar. Ou você se enterra no trabalho e perde a família, como a gente vê muitos exemplos, ou você dedica a família e concilia esse tempo aí. Tem que ter o sacrifício, sempre teve a lei do sacrifício. Mas assim, é uma recompensa que a gente tem, é muito prazeroso você ter seus filhos no caminho do Senhor, enquanto você vê na mesma idade dos seus filhos, ver crianças se perdendo por aí, né? Mas, graças a Deus, a igreja conhece, as meninas sabem como são. A minha esposa tem contribuído demais, até porque, assim, no início ela teve que abrir mão do trabalho para dedicar mais às meninas, né? E ela sempre se esforçou muito. Então, assim, é uma construção. Está lá em Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edifica. Então a casa, a família, ela é uma casa a construir todos os dias. Então é essa luta constante, mas é um prazer. Qual a idade das filhas do senhor? A Valentina está com 12 anos e a Radassa está com 10 anos. Com 10 anos. O Ricardo, quanto? 4 anos. para 5, as duas. Então são 2 ambientes bem... Não é? O Zabotinho está com quantos anos? 20. 20 anos. Faz 20 anos. Tem um, vai fazer 9, tem uma de 12, então a gente até debatia isso, né? Os cenários são diferentes. Desafios diferentes. O Zabotinho está no mercado de trabalho. Já está trabalhando. Está no mercado de trabalho. Está no Sírio, libanês, trabalha lá. Está iniciando a carreira dele ali como biomédico. Já é um cenário diferente, já são mundos diferentes, né? Totalmente. O Zabotinho é um amor, hein? Mas é o ambiente que foi criado, né, reverendo? Então, a gente sempre valorizou esses momentos de estar junto na mesa.
Qual foi a conversa mais importante, pastor Zaboto, que o senhor teve com o Zabotinho na mesa? O Na senhor ve- pode compartilhar? Então, na verdade, nós conversamos sobre tudo em casa. Nós não temos problema em relação a tocar em alguns assuntos nevrálgicos, não é? Nós falamos sobre tudo. Mas um dos mais importantes foi o momento, acho que, da entrega que ele fez da vida dele para Cristo. Né? Cristo. Pequenininho, ele já queria, sempre na igreja com a gente, ele sempre muito querido por todo mundo desde pequeno, não é? Até que chegou um momento em que ele resolveu se batizar. E nós fizemos a apresentação dele, né, numa igreja aqui em Osasco, e ficamos aguardando a idade para ele se batizar. Então, quando ele completou a idade, ele foi se batizar. E eu tive o prazer de batizar. Então, foi muito legal. E nós falamos sobre tudo. Ó. Sentamos ali, nós temos esse hábito de sentar para almoçar, agora jantar, porque não é ele está trabalhando durante o dia, mas a gente discute sobre todos os assuntos, falamos muito sobre as questões eclesiásticas, aquilo que vem ocorrendo na igreja, a participação dele na igreja, não é? E toda essa construção que ele vem falando. Falamos sobre teologia, porque ele fez o curso básico de teologia aqui, está querendo voltar agora para fazer o médio, a importância dele continuar estudando, mas você começa a trabalhar, então o seu tempo ele vai encurtando, mas na mesa a gente sempre orienta ele que Deus precisa ser a prioridade na vida dele. Sempre. E que ele precisa entender que aonde ele estiver, as pessoas estão com os seus olhos sobre ele, porque ele é cristão e ele tem uma responsabilidade e tomar um cuidado para não envergonhar o evangelho. Então, como cristão, ele precisa se posicionar de uma maneira diferenciada. Então, isso é muito legal. E isso acontece aonde? Acontece geralmente na mesa. Final de semana, quando a gente está sentado ali, é olho no olho, né? Então, essa conexão é isso. Porque se você dá uma olhada na cultura judaica lá atrás, você vai ver que a mesa é um lugar importantíssimo. Há uma valorização da mesa, porque você está sentado ali, é como nós estamos aqui, Reverendo, no mesmo nível. Tá olhando no a olho proximidade, do né? outro, A proximidade, a comunhão. Essa comunhão ela é bastante interessante. Tu vai ver Jesus valorizando isso. Então, a mesa é onde a gente ri, é onde a gente chora e é onde a gente discute. Às vezes nós brigamos ali pesadamente Tem na umas mesa. bronquinhas, né? Sim, acontece, é lógico. Que são aqueles momentos de atritos que toda família tem, não é? Então, eu acho que essa é a importância da gente estar junto, esse momento de comunhão e essa valorização que a gente pode construir sentados na mesa. É muito legal, como o Ricardo falou aí, de estar junto. Como eu já disse, eu convido para minha casa os meus amigos. Sim. Não é? Aquele que é meu amigo, ele senta na mesa para comer comigo. O colega não, mas amigo senta. E é muito gostoso esse momento que você tem sentado com a família, com os amigos. A gente precisa aproveitar, porque até então eu creio que a gente vai falar nisso, talvez o João fale um pouco, o Ricardo fale um pouco, o senhor fale um pouco, da desconstrução da mesa. Nos lares, não é? Novos de projetos, hoje em dia, os novos projetos, o João deve falar, o João é marceneiro, não é, João? O João é o homem que constrói a mesa, seria o carpinteiro aí, não é? E o João deve falar um pouco disso. Jesus tivesse aí, ia dar uma aula para ele. Então essa desconstrução que está havendo, tem todo um projeto por trás maligno em relação a essa desconstrução. Então a gente precisa atentar para esses pequenos detalhes, não é? Então, a gente vai estar trabalhando esse assunto aqui, que é bastante interessante para nós e para aqueles que estarão nos ouvindo nessa manhã. Então, nossa primeira missão como cristão é a construção do nosso lar, dessa comunhão, né? E o Ricardo, pouco tempo aqui de vivência com o Evangelho, tem que as gêmeas são viradas no 220, né? Uma inteligência assim que... Fantástico. Se você não... A gente está falando das gêmeas aqui, depois você entrar no canal aí, no Instagram do Plenitude Kids, você vai ver elas lá explicando o que é a Páscoa. Você vai entender. Você vai entender qual que é... A melhor explicação que eu vi na minha vida. Qual que é o desafio do Ricardo. Vida como cristão. Em compartilhar e ensinar. E eu acredito que tem sido uma experiência muito boa, né? Sim, claro. Então, na verdade, em casa, por eu ser profissional liberal também, né, eu sou comerciante, eu regulo bastante meu horário.
E amanhã eu praticamente fico em casa. A gente acorda cedo, eu preparo o café da manhã também, né? Para as crianças e para a esposa. Vocês tomam café juntos? Sim, toma café junto. E como elas entram às 7 horas da manhã, então a gente começa bem cedo também, né? E aí tem o devocional da manhã. Aí, assim, como eu sou novo convertido, eu não tinha esse hábito de fazer oração ou fazer devocional, nunca nem tinha lido a Bíblia, né? E aí, depois que eu casei com a minha esposa, né, e eu vi ela indo assim para a igreja, sozinha, né, eu falei, não vou deixar minha esposa ir sozinha na igreja, né? Um bom cavaleiro acompanha sua esposa. não é? Eu acho que é o melhor eu ir, né? Vocês homens aí, pegou o segredo do irmão Ricardo, né? Não deixa a esposa ir sozinha. Acompanhe, seja um cavaleiro. Falei, minha esposa, assim, jovem, né? Falei, Deixar a Rebeca sozinha não na dá. igreja, não. Vou lá junto, né? E aí comecei a vir aqui, realmente foi um choque, na verdade, né? Porque minha cultura é uma cultura mais meditativa, assim, mais tranquila, né? E quando eu entrei na igreja pela primeira vez, uma gritaria, né? Desculpa, né? É real, né? Ficou assustado. Já pegou o pastor Simão pregando. Pegou o Simão. Uns glória a Deus, Tá uns vendo? aleluia, assim, bem na minha orelha, assim, falei, meu Deus do céu, né? Que é onde eu ficava, a gente só ficava lá, sentado e orando, né? Quietinho no seu canto e tal. Se sentar perto do cunhado, então aí. Aí foi assim que eu comecei a frequentar a igreja e comecei a estudar, a entender a Bíblia, né? E foi muito gratificante, porque eu tinha alguns bloqueios em relação à Bíblia, né? Eu tinha muita dúvida a respeito do que estava escrito ali, né? E aí eu comecei a estudar junto, né? E graças a Deus, assim, dentro da nossa igreja, é uma igreja que foca muito a palavra, e isso foi muito bom, porque trazia em termos, assim, que a gente entende, que o povo entende, né? O povo, eu aqui, ignorante, né? Começou a entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E aí, depois dessa fase, e eu tinha um problema também, né? De congênito de fertilidade, e aí a gente começou a orar a respeito disso aí, né? Esse foi, na verdade, o primeiro milagre que Deus concedeu pra gente, né? Que foi a concepção, né? Porque eu não podia ter filhos, né? Eu tinha menos de 10% de fertilidade. E aí, a gente estava até pensando em fazer uma fertilização in vitro e tal, né? E no final das contas, minha esposa falou, não, a gente vai fazer pela fé, né? Ou vai ser pela fé, se Deus quiser, ou não. E que fé, irmão. Veio logo duas. E veio logo duas. Dose dupla. Vem em dobro. Duas gracinhas Bênção de dobrada. Bênção E dobrada. aí, em função disso aí também, a gente começou a cada vez crer mais e acreditar mais. E no final das contas, acabei me batizando também. E aí, chegou no que está agora, né? Bênção. E agora, assim, a rotina da manhã é fazer o café da manhã, depois tomar café e fazer o devocional. Começou com a minha esposa, né? Ela que fazia o devocional, e às vezes ela não está pronta, então aí eu vou lá e faço o devocional. Então a gente fica intercalando, né? Nessa parte do devocional matutino. Aí eu levo elas para a escola e depois eu continuo trabalhando em casa. Aí eu busco elas para a escola, da volta da escola, e aí a gente almoça junto. Então a gente tem esse privilégio, né? Porque eu considero um privilégio, né? Verdade. Hoje, de praticamente todo almoço a gente poder almoçar junto em família, né? Então, o que falta ainda é esperar um pelo outro, né? Porque às vezes o pessoal vem com fome e já começa a comer. A gente entraria naquele texto já da ceia, né? Espereis uns pelos outros. Pelos outros, aí eu tô trabalhando, o pessoal, vem almoçar, pai. E eu tô lá ainda, de repente, a hora que eu chego, já tá todo mundo comendo. Eu falei, oxe, mas nem me esperaram, né? Deixa eu fazer uma pergunta pro Ricardo. Ricardo, dentro da cultura oriental, qual é a importância desse momento de comunhão na mesa? Ele existe? Existe, né? Existe sim, e assim, é bem mais rígido, né? Então, a minha criação eu era da roça, né? Então... É um sistema patriarcal. É, bem patriarcal. Pai manda, né? Pai e mãe é bravo, né? Bem bravo, né? Então, eu tive muito problema aí com os meus familiares, né? Meus pais. Mas, graças a Deus, já tá superado. Que bom. E aí, assim, tinha esse negócio, né? De
tem que esperar, tal, né? E Comer junto. sim, a gente fazia a nossa oração junto, né? E aí, graças a Deus, a gente tem esse privilégio de poder continuar esse hábito, né? E realmente é o que o João frisou, né? Eu acho que, em função da correria do nosso dia a dia, das pessoas, né? Muita gente não consegue ter esse momento junto, mas eu acho que é uma doação, sabe? Você tem que... É uma entrega. Ninguém tem que ter É uma tempo, entrega. né? Então você tem que priorizar. Qual é a sua prioridade, né? Sua prioridade é o quê? É só trabalhar ou não, né? Então, tempo é prioridade. Você que vai determinar, falar, não, eu tenho que fazer isso junto. Dedicar né? esse tempo para Então, acompanhar. exatamente. Então, essa aqui acho que é a tônica, sabe? A gente tem que se esforçar para estar junto, pelo menos em uma refeição ou junto à mesa, para poder ter esse momento junto e confraternizar, né? Maravilha. O irmão Ricardo, o irmão João, está naquela fase que ele está construindo. Né? Tô construindo. Está construindo. O senhor já está na fase do escutar, É verdade. do sentir empatia quando senta à mesa, porque as filhas já estão maiores, já E- estão mais questionadoras, né? Ou quer impor suas ideias, aí a gente tem que escolher qual é a ideia que tá certa, que não tá. Tem hora que é uma luta. Ela vem com as suas ideias e para elas estão corretas. Elas vêm com detalhes, elas criam todo um cenário, entendeu? E ela vem explicando que tem assim e tal e tal. E é impressionante. Se a gente não tem um conhecimento, a gente entra na delas. Porque assim, elas têm uma mente formada de estar ouvindo, entendeu? A minha esposa conversa muito com elas. Então, vem para a igreja que nós temos, que tem aula. São aulas, elas vêm para a salinha, não vêm só para riscar e desenhar. Tem aulas aqui, né? Então, assim, elas foram treinadas a estar ouvindo, tá ouvindo coisas consistentes, tanto em casa como fora. Então, ela quer criar também a sua conversa consistente. A Radassa, quando ela era pequena, ela lia sem saber ler. Ela pegava um livrinho e criava um texto imaginário e fazia a sua leitura. Uma vez, a gente não esquece disso, ela chegou no mercado, ela viu um doce, não, aí foi a Valentina. Ela viu um doce e ela queria comprar, e minha esposa sempre teve essa briga com doce lá em casa. É ultra limitado o doce lá em casa. Tem os dias, mas assim. E a Valentina, ela criou um texto que estava escrito lá, para menina de 3 anos. Então, assim, elas foram treinadas a isso, ela ter coisa consistente, sólidas. Não é assim, só papai e mamãe, vem cá, meu amorzinho. Então, assim, elas estão criando suas ideias. E como cultivar esse diálogo respeitoso, né? Porque tem que haver um respeito por esse diálogo e não só de imposição, né, pastor Zabot? Sim, com certeza. Com certeza o senhor hoje, com o João, com 20 anos, ele é diferente a tratativa, aonde o Ricardo hoje, né, ele é aquele guardião, não que nós não sejamos, Sim. mas aquilo que ele escolhe como melhor talvez não tenha a mesma argumentação de dizer assim, não, calma, deixa eu ver se eu aceito ou não aceito. O senhor já está nessa fase, né? O pastor Zabot já está no nível. Sim. Eu até compartilhava que o Theo essa semana fez uma reunião para esclarecer a grande revelação que ele teve. Mas como manter como cultivar nesse diálogo respeitoso? Pastor Simão, a gente erra. Porque assim, parece que eu sou aquele cara calmo, tranquilo, mas isso aqui é uma disciplina. 24 horas por dia, eu sou explosivo. E às vezes ela vem com a ideia, quando eu percebo, já brequei. Já brequei. Depois eu vou refletir, ela estava certa. Então tem algo mesmo que eu preciso até um dia sentar com ela e corrigir sobre o ar-condicionado do carro. Ela trouxe uma ideia, eu estava no volante, e ninguém que está no volante gosta que o outro fica conduzindo ou dizendo como é que dirige. Isso é natural. E eu sei que ela trouxe uma ideia lá, depois eu fui refletir, a ideia dela estava certa, eu preciso sentar com ela. Então, assim, precisa deixar também um pouco à vontade. É como soltar pipa, você vai dando linha. Deixa o pipa fluir, entendeu? Deixa o pipa fluir. Na hora certa você vai puxando. Você vai puxar de uma vez, criatividade também, né? Isso, senão breca, exatamente, você breca a criatividade dela. Deixa ela criar o seu cenário. Aí a gente tem que sentar, aí, no meio da conversa você vai é como se surgisse uma bifurcação.
Aí você vai direcionando para a esquerda ou para a direita. Não, vamos para cá, vamos para cá. Tá certo isso aí, a sua ideia tá certa, mas no geral não funciona assim. Mais ou menos assim, como se fosse a conversa. A gente desconstrói um pouco utilizando a objetividade da conversa dela. Ela tem um objetivo, porém ela está fazendo uma colocação errada. Aí a gente tem que contornar esse negócio e a gente tem uma criança criativa que a gente precisa alimentar isso dela, entendeu? E a Valentina já está no pré-adolescente, inclusive está fazendo o discipulado aqui, Tá vendo? né? Finalizar o discipulado e se batizar. Então, assim, elas vêm agora. E outra, não é só os pais mais agora que estão ensinando, ela tem uma igreja que ensina, tem a escola que ensina também, e tem coisas, eu sento, principalmente em matemática, tem muita coisa de matemática que eu já esqueci, a gente não usa mais, né? Então a gente acaba esquecendo. Tem coisas que elas estão aprendendo que eu não aprendi, que surgiram depois. E aí ela vem me falando, eu tenho que acatar isso aí. Ela agora te ensina. Agora ela me ensina. Então, mas eu acho que o segredo está em a gente respeitar a inteligência dos nossos filhos e filhas. Uhum. Desde pequeno a gente fazia isso em casa com o João Vitor. Nós sentávamos para almoçar ou para tomar café e a gente fazia algumas discussões. Por exemplo, a gente precisa trocar o jogo de sofá da sala. Aí às vezes falava, olha, eu gosto de verde, eu falava, eu gosto de azul. E virava para o João pequenininho e falava para ele assim, e você, João? Ah, eu gosto de vermelho. A gente sempre ouvia a opinião dele. Por quê? Porque era uma maneira dele se sentir respeitado e entender que o pai e a mãe, não é? Que ele é importante, que a opinião dele também é importante. Então, eu acho que essa construção é muito legal. É isso que a mesa nos oferece. E isso, para mim, é uma luta. Então, eu sou meio cabeçudo. Então, mas a mesa, ela nos traz essa importância. Essa importância. Porque você está sentado ali, não é? Olhando um no olho do outro ali, e você vai dialogar. Então, quando esse menino, essa menina, em tenra idade ali, ele entende, olha, poxa, meu pai e minha mãe, eles estão me ouvindo, porque, olha, não se engane, hein? Não se engane, eles são inteligentes, inteligentíssimos. Então, quando ele pode opinar, ela pode opinar, poxa, aquilo aí é muito importante para ele, para ela. Constrói. Não é? Porque você vai construindo um relacionamento você vai aprofundando esse relacionamento. Isso é de suma importância. Nada melhor do que você se sentir importante na sua família. Eu não tinha esse hábito de ter uma escuta, né? Porque a gente calcula que a gente já viveu demais, está mais à frente do que os nossos pequeninos. Então, aquilo que eles vão falar, a gente às vezes acha que é coisa que não faz muito sentido. E a Carol me ensinou a escutar. Que bom, hein? Escute as crianças. O dia deles é importante. Sim, com certeza. O momento na escola, os dramas, as frustrações por uma nota baixa na escola. Porque isso você cria vínculo. E às vezes o nosso dia a dia corrido tende a nos impedir de dedicar esse tempo. É o que o irmão Ricardo falou. É você dedicar tempo. Sim. Se você quer, e aqui vai um conselho aqui dessa mesa aqui, que nós temos todos os nossos conflitos. Se você quer construir um lar em comunhão, se você quer construir um lar onde Cristo, ele é a base desse lar, pare para escutar. Verdade. Para dedicar tempo. Aproveite o momento da mesa. Se você talvez tenha aí o desafio de um come no sofá, um come no quarto, procure reunir a sua família. Há uma importância em ter essa reunião, em olhar no olho, em demonstrar a empatia. O seu dia foi importante, não só para os filhos, mas também para a esposa, para o esposo. É fundamental essa construção e isso tem faltado. Bastante. Olha que interessante, João tem 20 anos hoje. Até hoje, ele chega em casa à noite, isso é sagrado. A gente vai para a mesa comer alguma coisa e ele vai contar o dia dele no serviço. E se ele for para ver sozinho, tá na sala vendo alguma coisa, você tem que desligar a televisão, ou ele fala, pô, vocês vão me deixar sozinho? Eu vou sozinho para a mesa, vem para cá que eu quero conversar. E ele conta o dia a dia, o que ele fez, o que aconteceu. Isso é hábito. E para o senhor ver algo que foi construído. É tão importante que a gente vai construindo e vai corrigindo as nossas falhas. Sim. Sempre que a gente ia para a mesa, nós levávamos os celulares. Aí não pode. Aí as crianças se sentiam incomodadas. E elas criaram a regra de que não pode celular na mesa.
Porque às vezes você tá ali, você tá conversando com alguém na hora do café da manhã, e eles queriam, e criança fala bastante, e eles próprios criaram essa regra, não pode celular na mesa. Por quê? Porque é um momento que nós temos que dedicar a eles, e eu recordo um domingo que nós saímos aqui da igreja, viemos no culto das 8, e nós tínhamos programado de tomar o café da manhã, né, quando saíssemos daqui. Então nós montamos ali fora, né, temos uma área externa, montamos ali fora o café e aproveitamos aquilo ali para ser algo intencional. Não só um café da manhã, mas se tornou um devocional. Tá vendo que E interessante? terminou aquele café da manhã, nós chorando ali, a Estela emocionada, o Theo também, a Carol, eu. Aí nós aproveitamos o momento de oração, colocamos um fundo musical para trazer aquele quebrantamento. E os vizinhos ouvindo aquela oração, nós em lágrimas. Olha a importância da mesa. Porque quando a paz reina no lar, a graça ela vai florescer no nosso coração e vai trazer essas experiências, que é algo que vai gerar na nossa vida um momento fundamental. Porque o papel do cristão, né, em fortalecimento da família é isso. É essa troca de experiência. É esse compartilhar de conhecimento do dia a dia. Essa profundidade na cultura judaica, a mesa, ela não é só um móvel de enfeite. Na verdade, dentro da cultura judaica ali, essa mesa ela acaba se tornando um altar em torno da onde a família vai discutir, ela se reúne para discutir, não é? Olha que interessante, o Salmo 128, verso 3 diz o seguinte, ó, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Não é em redor do sofá. Não é. Mas ao redor da sua mesa, como brotos de oliveira. Olha a importância. Então, na verdade, dentro da cultura judaica, a mesa ela se torna aí um altar. Olha a importância disso. É aqui que a gente se comunica, que a gente melhora o nosso relacionamento e nós precisamos entender isso. Porque dentro da nossa cultura, essa cultura moderna aqui, há o que a gente chama de esvaziamento da mesa nas refeições. Olha aqui, nós não estamos acostumados dentro da cultura moderna com a mesa. Ou se sentamos, já pegamos o celular. Às vezes chegam alguns amigos em casa e eu vejo o pessoal, a gente está sentando, comendo e de repente um está com o celular, outro com o celular. Eu falo, gente, solte isso aí, pelo amor de Deus, senão a gente não consegue conversar. Verdade. Não é? Quer dizer, esse esvaziamento da mesa na cultura, na nossa cultura aqui, também existe um propósito por trás disso demoníaco, viu, reverendo? Acho que foi o irmão João que compartilhou conosco, né? Que nos projetos futuros agora não existirá. Depois que o senhor compartilhou, eu fui conversar com o arquiteto também. Aí, olha a ideia, que é o aproveitamento do espaço. Ok, o espaço vai ser aproveitado dentro do apartamento, dentro da casa. Geralmente mais apartamentos, né? Que já vem os projetos sem mesa. Mas vai roubar esse altar de comunhão. Então, ó, 40% das famílias não participam de jantar juntos. Olha que coisa, isso é estatística. 70% das famílias fazem refeições com a TV ligada. Agora, o que a gente precisa pensar enquanto cristão, reverendo? Um dos objetivos do diabo é esvaziar a mesa e diminuir o significado da sua importância. Porque é na mesa que nós melhoramos a nossa comunicação, é na mesa que nós comentamos e falamos do amor de Cristo, da importância desse amor, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, a mesa tem uma importância para nós assim, e nós acabamos nos afastando da mesa. Pastor Simão falando dos projetos de arquiteto. Interessante que você vai no apartamento, pode não ter a mesa, mas tem a sala de TV. Verdade. Pode não ter a mesa, mas tem a sala de TV e tem a área gourmet. Área gourmet. Tem um churrasco. Mas não tem a mesa para sentar e conversar. Então. Eu estou fazendo um apartamento agora, ali em Barueri, de frente ao Shopping Barueri. A arquiteta projetou todo o apartamento e eu tive que desconstruir algumas coisas. Inclusive, é uma família tradicional, muito excelente, pessoal, muito bacana. Cristão, por sinal, mas o projeto que ela fez, a mesa, o espaço ficou tão pequeno que tinha uma mesa, mas só cabia 2 cadeiras. Tira a mesa, tira as cadeiras. A família optou por abrir mão de um móvel, uma cristaleira e tal, ia ficar muito show a mesa, a sala. Abriu mão do móvel por conta da mesa, que precisa ter pelo menos 4 cadeiras. Então, assim, há uma desconstrução aí e o objetivo não é espaço.
De forma alguma. O sistema ele vem contra a gente o tempo todo. E se a gente não abrir os olhos, nós entramos de gaiato. A gente vai, Maria vai com as outras. É sutil, né? Porque, na verdade, o aspecto, João, mais profundo da mesa é a aliança. Aliança. Então, você vê que há uma sutilidade em você desconstruir essa aliança. Porque a mesa, reverendo, é lugar de aliança. De aliança. O apartamento hoje que se faz está sendo mais investimento imobiliário do que casa de moradia. Ele vai só para dormir, trocar de roupa, se tomar banho, sair e vai trabalhar. Então, assim, está entrando essa tendência aí. Entendeu? Tem, graças a Deus, tem muita família ainda que preza pela família, mas está entrando por um caminho que sai melhor, até porque não querem nem casar mais, os que casam não querem ter filho mais. E cada cristão ele é chamado a ser referência de Cristo, né, em sua casa. E esse serviço, né, da mesa, esse serviço de ter a cozinha como ministério. Acho que para a gente que cozinha, eu creio que todos aqui cozinham, o fato de ser, por que ele é um ministério? Porque é um serviço. É um serviço. Eu amo receber pessoas, eu amo fazer... A Carol até brinca que às vezes eu vou fazer comida em casa e o excesso de comida, às vezes, quando eu vou receber as pessoas, eu falo, nossa, vai vir uma multidão. Por quê? Porque o compartilhar, o servir, o ver as pessoas... Né? Eu gosto daquele versículo, engordar-te-ei. Porque eu gosto de ver as pessoas com... Esse é o meu versículo preferido, me chama. Engordar-te-ei. Me chama que eu vai ser difícil para nós. A cozinha como ministério, porque observe que, literalmente, quando as pessoas chegam, você quer puxar as pessoas para a cozinha, porque você quer servir um café, você quer servir uma refeição, e você vai ver, acho que o senhor falou quantas refeições, quantos textos Jesus... Só em Lucas você tem 10 passagens em Lucas ali. Jesus está na mesa. Sim. A mesa, na verdade, enquanto lugar de aliança, na mesa se manifesta fidelidade e lealdade. Agora, olha que interessante. Só os leais conseguem ficar à mesa. Ó, o senhor está falando essa quantidade de texto, mas lá em João vai falar dos milagres. Sim. E eu acredito que os momentos de mesa estão lá. Que se fosse escrever todos... Os livros não caberiam no mundo. Então, só no livro de Lucas você tem 10 citações de Jesus à mesa. Olha que interessante, só em Lucas. Então você vê a importância da mesa. Por quê? Por causa dessa lealdade, dessa fidelidade. Olha que interessante. O que acontece quando Jesus está na ceia ali no cenáculo, na última ceia ali? O que o traidor, o Judas, faz? Ele sai da mesa. Lá está escrito, João 13:30. Assim que comeu o pão, o que Judas fez? Saiu da mesa, não aguentou ficar. Porque mesa, como aliança, ela é lugar, sim, de lealdade, de fidelidade. Você convida quem para sentar à sua mesa? Os amigos. Seus amigos. Convida colega? Não, são os amigos que estão ali. São pessoas que você confia. São pessoas que você sabe que são leais. Nós gostamos disso. E essas pessoas, nós fazemos questão de colocar na mesa com a gente. Você cozinha ali, você lembra, poxa, eu vou chamar o irmão Sérgio. Não é? Olha isso, soa como um mantra. Vou chamar o pastor Zá. É interessante essa questão da cozinha como ministério e a importância que ela tem para a nossa vida e até nas construções que a gente tem, né? Porque a gente preparando esse material e a gente fez uma reunião rápida e eu até falei de algo que tá na minha memória, né, a respeito do doce de leite que a minha mãe fazia na fazenda. E ao acordar hoje, eu lembrando, e literalmente eu enxergava aquele fogão a lenha, e nós sentados ali esperando aquele doce de leite sair na fazenda. A cozinha ativa a memória, né? Exatamente, a cozinha ativa a memória, traz, né, e bateu aquela saudade da minha mãe, de ver ela ali mexendo aquela panela de barro fazendo aquele doce de leite na fazenda. E nós entrávamos à noite, porque ela começava a fazer no finalzinho da tarde, o doce de leite demorava muito para ficar pronto, e nós ficávamos ansiosos aguardando aquele doce ser finalizado. Então traz um peso emocional, traz um peso de até pela manhã até me emocionei. Perdão. Faz parte. Mesa é isso. Ela mexe com as nossas emoções. Como o reverendo senhora, enquanto ele chora, eu falo. Mas é isso mesmo. Essas memórias, a cozinha, ela ativa essa memória da gente.
como o reverendo estava colocando aqui, eu, por exemplo, eu fui iniciado na arte da cozinha com um tio meu chamado Guilherme. Eu, menininho, na idade do Theo, ele me levava para pescar e no meio do mato, né? A gente tinha que aprender a fazer fogo, então ele ia me ensinando. E aí ele começava a cozinhar, porque meu tio cozinhava muito. E ele começou a me ensinar, então eu fui iniciado nessa arte. Quando falo em cozinha, eu lembro dele. Quando alguém fala, vamos cozinhar, você aprendeu a cozinhar com quem? Eu falo, poxa, com meu tio Guilherme. E já falecido, e traz essa saudade. A mesa, a cozinha, essa arte, ela reaviva essas memórias, não é? Que são memórias gostosas, que faz a gente... Porque você lembra e você fala, poxa, que momento gostoso, como é importante estar junto. Agora imagina a gente com os nossos filhos. Não é? Às vezes, por exemplo, eu lembro do João pequenininho, eu ensinando ele a fazer arroz, a fazer doce, a fazer uma torta. Virou, mexeu, o João gosta muito de tiramisu. Ele fala, pai, vamos fazer tiramisu? Vamos, então eu vou fazer isso. Quer dizer, esses momentos são deliciosos. Então, isso acontece aonde? Dentro da cozinha ali. Cozinha. No momento que você está cozinhando, não é? Que você está batendo papo, que você, olha, pega isso, pega aquilo, dá farinha, dá o açúcar, traz o sal, faça isso, faça aquilo. Vai ativando esses momentos gostosos, que eu acho que todos vocês têm aí, não é? O Ricardo tem, o João tem, o reverendo Simão tem, eu tenho. Então, a gente precisa aproveitar e entender esse momento de comunhão que a mesa nos proporciona. Os grandes momentos do Cristo também a gente vai ver ali, de felicidade, a gente pode dizer assim, ele estava sentado na mesa com seus amigos. Isso é muito bom, é muito bom. E é interessante, né, que assim, hoje eu sou apaixonado por doce de leite. Eu também, viu, senhor? E de todas as comidas que a gente tem, essa, ela, assim, me fale algo da sua casa, da sua família. Que lembra, né? Me remete a voltar àquele tempo, àquela cena ali. Então, ela vem com um peso emocional de uma experiência. E a gente entende que a fé, ela começa em casa. Ela começa em casa. Verdade. E a graça se espalha a partir da família, né? Eu acredito que o Ricardo, ao primeiro presenciar o milagre que é ver aquelas crianças correndo ali, o privilégio de hoje, você como bom anfitrião que você sempre se apresenta, hoje ter o privilégio de compartilhar com as suas filhas. Sim. Algo que era um sonho, tornou-se se materializou, se materializou, e hoje você tem esse privilégio de compartilhar isso. É muito prazeroso, realmente. E você vê as pequenininhas ali desfrutando de todo aquele momento de construção, deve ser uma experiência assim... é verdade. É verdade. Isso você vai levar na memória a vida toda, né, cara? Não tem como. São coisas gostosas de se lembrar. Então, eu acho que a cozinha, ela cria na gente esse ambiente gostoso de lembranças, porque são coisas boas, vivas, não é? Amanhã, por exemplo, eu tenho certeza que quando o João casar, construir a família dele, tiver os filhos dele ali, ele vai ter histórias boas para contar do pai e da mãe. Eu tenho certeza disso, como as suas filhas terão. É uma estrutura, pastor. O filho e a filha do reverendo vai ter, como as suas filhas vão ter. Então, isso é muito importante, não é? Você ser lembrado. Não é? O seu filho, a sua filha virar e falar, olha, o seu avô, a sua avó, sabe? A gente tinha uns momentos, cara, não tem coisa melhor. Isso é saudável demais, é muito bom. Eu, por exemplo, a minha relação com meu pai, fui criado sem pai. Se você perguntar, fala um bom momento do seu pai, eu não tenho. Eu tenho bons momentos de pais, de amigos, mas eu não tenho do meu pai, olha que triste. Entendeu? E quando alguém perguntar para o meu filho, para o João, eu tenho certeza que ele vai falar, olha, meu pai, nós fizemos isso. O meu pai era assim, a minha mãe era assim, nós tivemos momentos assim. Então eu acredito que isso é muito importante, não é? Essa comunhão, esse estar junto. A família, ela traz estrutura para a gente. Traz. Por mais que eu veja assim, eu criei dentro de uma família estruturada. Dificuldade todas têm, principalmente financeira. Mas assim, a minha família em si, ela foi bem estruturada. Quando eu me cresci, aí eu fui para o mundo. Mas assim, eu tive meus momentos errados no mundo, tive. Principalmente com gente folgada. Mas assim, eu não aprendi a roubar. Eu sempre fui respeitador, com pessoas de respeito. Então isso aí me trouxe uma âncora para chegar só a ter certos limites.
eu fui longe no mundo. Mas assim, eu tinha uma família por trás, tinha um conceito por trás de respeitar os mais velhos, ter os limites, com Valores morais, né, João? valores morais. Essa é a palavra, Família, Simão, a família pastor tem Zaboto. por obrigação construir esses valores. Exatamente. Eu sempre respeitei a casa do próximo. Sim. O meu problema é só com o folgado. Mas assim, graças a Deus, aí tinha uma mãe por trás orando, a família. Então, isso é Minha muito mãe importante. orou por mim anos, né? Então assim, eu dava aquela volta no deserto, tinha uma âncora em casa. Dava a volta no deserto, tinha uma âncora em casa. Então assim, isso fez com que um dia me desse um estralo. Eu falei, eu conversei comigo só, falei, sou um cara de família. Tá errado onde eu estou, andar da forma que eu estou andando. Então, assim, isso me fez encaixar, cair na real, ter uma moral e entender que o caminho não era isso aí. Eu entendi que se eu fosse além daquilo ali, era o meu fim. Mas isso foi construído lá atrás, né? Construído em Aí casa. está. Olha a importância, Você tinha referências. Tinha uma referência. a importância do lar. Tinha uma base estrutural. É a família. Não tem outro caminho. Você for olhar, a família é a base de tudo. Ela é a base da igreja, nós estamos falando da igreja hoje, contemporânea, ela é a base de uma empresa, ela é a base de um time de futebol, ela é a base de qualquer coisa que você imaginar, de um fazendeiro, de tudo, é a família. Os valores morais estão ali. Sim, Quando você tem uma família desestruturada, despedaça tudo. verdade. Alguns supera, que foi seu caso, Sim. mas deu cabeçadas Sim. enormes Quantas? para cair na real. E quantas? Né? E quantas? A gente deu muitas cabeçadas, mas assim, tem que ter uma família em tudo. Sim, em casa, João, nós temos um lema que a Geisa, minha esposa, ela sempre fala, o João também fala muito. Família é tudo. Tudo. E é tudo mesmo. Tudo. É tudo mesmo. Tudo. Se você tem uma família organizada, estruturada, com certeza você tem uma vida organizada e A estruturada. nossa vida fora, no ministério, no trabalho, nas finanças, ela não é melhor porque nós não nos reorganizamos melhor em casa. Então, hoje, para Nós você entender, sofremos por conta disso aí. hoje em casa, para você entender, eu e a Geisa e o João, com 20 anos de idade, a gente sai junto. Aonde um menino de 20 anos de idade quer sair com o pai e com a mãe, Simão? Fala para mim, nessa sociedade maluca que a gente vive, o João briga para sair com a gente. Quando meu pai faleceu, eu tinha 26 anos de idade. Meu pai me beijava assim no meio de pessoas, a gente tinha uma comunhão enorme. Então, assim, isso eu trago comigo, assim. Isso, as minhas meninas hoje, onde me encontra, vem, pula no meio. Até hora que chega a ser chato. Ó, então, olha que interessante. Eu queria isso para mim em relação ao meu pai. Qual filho que não quer, Não pastor é? Simão? Nunca tive. Pastor Zaboto? O que eu fiz? Eu construí isso com meu Com o filho. João. Eu construí isso com meu filho, até hoje. Ele vai dormir meia-noite, uma hora ele entra no quarto. Se a gente estiver deitado já, ele vem e beija a gente. Boa noite, pai, benção, mãe. Na igreja você vê que ele entra, ele beija a gente está na rua, se a gente se encontra, ele vem e me dá um beijo no rosto. Eu vou pegar ele num ponto, 11h30 da noite, 11 horas da noite, ele desce do ônibus, até o motorista fica olhando assim, porque o cara deve achar estranho, né? Ele já desce, vem, me beija no rosto, na rua, na presença dos colegas, na escola. Eu dei aula para ele, chegava, entrava, saía pro intervalo, vinha, me beijava, os amigos dele ficavam tudo meio assustado olhando, porque não era acostumado com aquilo, não é? Mas isso eu tive que construir, uma coisa que eu queria com meu pai que não foi construída. Mas eu construí com o meu filho. Olha que interessante, é super importante isso, não é? Bom, Ricardo, se o senhor fosse dar uma dica para alguém, para como desenvolver esses hábitos de comunhão em casa, que dica que o senhor daria? Hoje o senhor vivendo essa experiência nova há 4 anos, construindo a família crescendo, vivendo essa experiência maravilhosa de ter essa afetividade e hoje sendo o senhor o doador. Que dica que o senhor daria para alguém que talvez está nos acompanhando e não tem esse ambiente em casa? Qual seria o passo inicial? Eu acho que é priorizar o tempo com a família. Não tem jeito, né? Tem que ser você se dedicar, né? Então tem que ter essa dedicação, buscar esse tempo. Esse tempo é um tempo, tem que ser um tempo, como fala? Um tempo
Travei. Doado, né? Literalmente. Tem que ser um tempo de valor, De né? valor. Tem que ser um tempo de valor, né? Não é só simplesmente estar lá, né? Mas estar comprometido e ouvindo e participando, né? Tem que ser participativo, né? Assim como... Está presente. Está presente, Está realmente, presente. né? Assim como vocês estavam falando sobre pais, né? Meus pais também não eram... São orientais, né? Então, eles são mais frios, né? A cultura já é mais... Não tem abraço, não tem beijo. Nunca teve, né? E aí a gente foi criado assim, né? Só que tinha muita cobrança, né? Então eram bem mais rígidos. A disciplina A oriental disciplina, é maior. porém, não tem afetividade, né? Então, acho que isso refletiu no que a gente proporciona para os filhos, né? Então a gente agarra mesmo, tanto é que em casa, assim, não é? A gente abusa. Minha irmã mais velha, ela também não tem esse hábito, né? E eu levo minhas filhas lá para abraçá-la e beijá-la. Aí ela fala, né? É braço de japonês, né? Ela faz assim. Aí ela fala, agora eu dou um abraço de baiana nela, né? Aí ela vai, minhas filhas agarram minha irmã, né? Aí ela fica, hoje, né? Então, até um susto, né? Reforçar esses valores que não que tem é o hábito, bom, né? né? De abraçar e de beijar. Então, em casa, ninguém tem esse hábito, né? Minha família. Aí as minhas filhas vêm para quebrar isso aí, entendeu? Para vir agarrar a véia, né? Que é a minha mãe, né? E quebra. Não é? Mas muito bom. Realmente para fazer a pessoa sentir que pode abraçar, que pode beijar e que tem afeto de todo lado, né? E só porque você não teve na sua família, né? Com os pais, não quer dizer que você tem que propagar isso, continuar isso, né? É muito legal. Eles falam aqui o negócio da herança, né? Então, como o João estava falando, ele é mais enérgico, mais sanguíneo e tal, né? Eu já sou mais tranquilo, né? Mas eu tenho meus momentos de fúria também, né? E aí a minha esposa fala, né? Fala assim, olha, você precisa controlar isso, né? Porque uma delas te imita, né? Sim. E a outra não, uma é mais calminha, a outra sai batendo pé, sai jogando as coisas, né? Com 4 anos, né? Imagina quando tiver a idade de 12, né? Então a gente tem que tentar quebrar isso aí. Só porque seu pai era assim contigo, não quer dizer que você também tem que ser assim com ela, né? Então você tem que controlar essa parte, o domínio próprio, né? Um dos frutos do Espírito, Do né? Espírito, é verdade. E aí a gente tem que estar cultivando isso todo dia, né? Na hora que você vai dar aquele ímpeto de... né? Aí você tem que, pô, deixa eu contar até 10, viu? Agora, você vê o seguinte, quanta coisa cabe num abraço, não é? Parece um laço. Tinha uma musiquinha que o João cantava, quanta coisa cabe num abraço, parece um laço, parece um laço. Então, quando a gente estava bravo, ele vinha e abraçava. Ou quando ele estava bravo, a gente ia, abraçava ele. Você ameniza a situação, um abraço, né? Ele tem esse poder, ele traz esse calor, ele traz essa aproximação. Né? Então é muito... E muda, não é, cara? É muito legal. Eu, como descendente de italiano, eu gosto muito de abraçar. Simão sabe disso, né, Simão? João sabe. O Ricardo está chegando agora, mas já está abraçando ele. Eu gosto a gente está quebrando ele aos poucos aí. Esse contato é muito... Às vezes a gente tem que vigiar, né? Mas com as pessoas que eu gosto, eu tenho o costume de chegar e já ir abraçando, às vezes encostar a cabeça no peito, assim. Cara, é muito gostoso. Isso é um sinal do quê? Da admiração que você tem pela pessoa, do respeito que você tem pela pessoa, da apego, consideração né? que você tem pela pessoa. Eu já vi gente que comentou comigo, falou, mas você abraça o Simão e não me abraça. Eu falo, querido, isso é uma questão de tempo. É o único palmeirense que só abraça. É uma questão de tempo. Eu falei, isso é coisas que são conquistadas. A gente traz a pessoa pra cá. Quando não é? Você abraça, sim, são pessoas que a pessoa encosta mais. São relacionamentos que você vai construindo, você vai aprofundando com o tempo, não é? Então é muito interessante. Agora imagina isso dentro de casa, dentro da família. Então se a gente faz isso com as pessoas que você está próxima e se tornam seus amigos, a gente precisa praticar isso também com os nossos familiares, né? Esposa, o marido, filho, filha. Isso mostra respeito, consideração, fidelidade, lealdade, o pacto, né? Essa aliança que o cozinhar nos proporciona, o estar na mesa nos proporciona. Isso é bastante interessante. E é literalmente isso, né? A dica do Ricardo aqui. Você doar
Quando eu falo doar aqui, não é na doação, não. Mas você tirar um tempo de importância para aquilo que você vai fazer. É verdade. Né? É uma dica para você que está aí, que talvez você está assim, talvez pensando, como que eu posso agregar essa comunhão à minha casa, como que eu posso trazer essa presença para o meu lado, ter essas experiências em família. Dedique tempo. A nossa vida é corrida, é muito trabalho, a nossa rotina ela é um pouco puxada, mas se a gente prioriza a nossa família, se a gente tem esse desejo de ter uma família abençoada, precisamos dedicar esse tempo de qualidade. Uhum. Né? A gente tem o hábito de toda refeição lá em casa é mesa montada. Tem que dedicar. É aquela pessoa que fica guardando a sua melhor louça, guardando a sua melhor Gino, põe na receita mesa, para quando chegar não alguém é? importante. Não, as pessoas mais importantes da sua vida já moram com você dentro do seu lar. É lógico. E é elas que merecem todo esse tempo. Mas, João, que dica o senhor daria para esse desenvolvimento de hábitos saudáveis de comunhão? Nosso irmão Ricardo foi no tempo, não? Eu dedico meu tempo. A dica que eu dou para vocês é tire um dia da semana para dedicar tempo para sua família. Que dica o senhor daria? Pastor Simão, eu acho que a gente precisa mudar. E não é fácil. É uma metamorfose. Esse assunto de comunhão mexe com todo mundo. Isso aqui é gostoso, que a gente vai ao vivo aqui assim mesmo. Oh, Mexer meu nas Deus. emoções. Esse bate-papo vai virar um chororô danado. Jesus. Pastor Simão, porque assim, ó, eu tive uma mudança radical quando eu fui para a igreja. Mas assim, Jesus mudou muita coisa na minha vida. Minha vida, primeiro lugar, Jesus. Isso é inevitável, não tem acordo. Segundo lugar, a minha estrutura hoje é minha família. Eu mudei radicalmente ao ir para a igreja. Mas tinha muita coisa a ser mudada. Aí tá aquele cara, pedreira, turrão, Coração duro. sabe? Eu achei que eu tinha aprendido a perdoar, mas não tinha aprendido ainda, porque eu fui muito duro no mundo, muito rígido, muito intolerante no mundo. Então tá aquele cara machão, sabe? Por mais que eu ia para a igreja, tinha palavra, aprendi, né? E anos já na igreja, mas assim, Deus precisava falar assim, falou assim, tem algo que precisa ser mudado na sua vida. E Deus coloca na minha vida 3 mulheres. Tá vendo? Me quebra um negócio desse. Aí a gente tem que Aprender a ser delicado. ser Tá mais vendo? delicado. A gente É assim que precisa Deus trabalha, se João. dobrar, sabe? Então assim, veio a minha esposa que me deu uma brecada legal, porque teve muitos hábitos que eu tive que mudar em casa. Poxa, eu lembro quando a gente tinha acabado de casar, o negócio meu, quando solteiro, por mais que era na igreja, eu chegava em casa, chegava do trabalho, tomava um banho e saía para a rua. Saía para encontrar com alguém, para conversar, trocar ideia e tal. Eu acabei de casar, eu estou de boa ali e tal. Eu resolvi sair. Vou chegando no portão, eu falei, ei, tá indo para onde? Então a gente tem alguém em casa agora. Não é? A gente precisa conversar, precisa... Então, assim, a dica que eu dou, você precisa entender seu lugar. Hoje eu sou um pai, você precisa entender que você é um pai, você tem alguém que espera em você, precisa entender que você é um esposo, tem alguém que espera por você, eu sou muito falho, é uma luta. A casa, o lar é uma casa que você é uma construção que você não termina nunca. Então você precisa entender isso aí. Mesmo errando, você tem que fazer. Você errou, faz de novo, entendeu? Procura rever. É difícil demais. Que entra o orgulho, vem aquela... Gente, a gente é uma pedreira.
Verdade. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. E o martelo ele não esmiuça a penha numa martelada só. Então, assim, vai batendo. Aí a esposa sussurra, fala, comunica, ajuda. Aí vem as meninas, pai, um abraço me quebra, tem hora que eu chego em casa, gente, a gente enfrenta trânsito, a gente enfrenta cliente, tem os problemas, você chega em casa às vezes eufórico. Aí, chega em casa, você tem que amansar, filho. Você tem que entender o seu lugar. Acima de tudo, você é um cristão, um pai cristão. Você não é um pai do mundo. É verdade. Então, assim, cara, eu falo, tem que se dedicar. Nós temos na rua aí machões, durões, cheio da grana, sozinho. Verdade. Sem filho, sem esposa. Muitos tinham ministério, não tem mais. Então, assim, porque não tinha tempo. A gente precisa entender o que é de valor para você. O que Deus te deu? Gente, o meu sonho era habitar em família. Tá vendo aqui? Eu vivi no mundo. Família é tudo. Mesmo. Salmo 68:6. O Senhor faz com que o solitário habite em família. Os que estão aprisionados se libertem dos seus grilhões. Esse versículo, ele é a minha vida toda. Tá vendo? Geral. Então, você olha assim, é fácil? Não é. Mas você olha para uma construção, você vê a base. Viga de concreto. O concreto, o que tem que ver com ferro? Naturezas diferentes. Mas os dois se ajudam, é a estrutura da casa. Você vai para a parede, tijolo com barro. É estrutura é natureza diferente, mas os dois se completam. Levantam a parede. A parede está construída, você vê a parede dura, rígida e vê a massa para rebocar. Naturezas diferentes, os dois se aperfeiçoam. Você vai para o telhado, telhado de madeira, telha de cerâmica, quando se faz assim. Naturezas diferentes, os dois se completam. Você vai para a porta de madeira, fechadura de ferro, dobradiças de ferro. Naturezas diferentes, mas os dois se completam. Você chega na minha casa, a minha natureza com a da minha esposa é extremamente diferente, filhão. Mas os dois se completam. Você vai para Radassa e vai para Valentina, as duas são extremamente diferentes. Você chega lá em casa, são 4 pessoas extremamente diferentes, com idades diferentes, sexo diferente. E a gente é uma família, com erros demais. Mas o erro é pedagógico, nós estamos lá. Então, assim, a família ela é uma construção. E se você achar que você vai ajuntar uma grana e construir ela de uma vez, esquece. É todo dia, a casa, você planeja uma casa, você planeja o terreno, você planeja uma casa, constrói a casa, depois de pronta você viu que você construiu algo errado. Toda casa é assim. Toda construção, apartamento, aí você vai quebrar uma parede, porque ficou apertado. Você vai criar uma janela, você vai criar um terraço, trincou a parede, você vai lá reformar, soltou um piso, você vai lá colocar, vai ser a vida inteira. Construindo, é um processo. Então, o conselho que eu dou, entenda qual é o seu lugar. Por que você casou? Você casou porque você queria uma família. Verdade. É seu, filhão. Abraço. Verdade. Essa é a dica. Muito bom, João. Comunhão se constrói com hábitos, né? Muito boa. Muito boa se mantém com graça e se fortalece com amor. Verdade. Construção. Foi pesado, hein? Deu uns tapas na cara agora. Olha, eu fico com a colocação do João. Acho que o João falou tudo para nós aí. A família é construção, um processo de construção. Então eu digo o seguinte, continue construindo, não é? O erro sempre vai ser pedagógico, errou, acerte, não abandone sua família, não abandone a sua casa e continue se aprofundando e construindo esse relacionamento que a família é a obra-prima de Deus, não é? Então, sempre continuar nesse processo de construção. Somos seres humanos e estamos constantemente
colocação do João precisa, João. Enquanto ser humanos, nós estamos constantemente em construção. Aleluia. A dica que eu deixo é aproveite. Aproveite cada oportunidade para dedicar tempo, para construir e ser edificado, para desfrutar de momentos maravilhosos como esse. Amém? Estamos chegando aqui ao final, né? Lembrando que são essas memórias que alimentam o nosso coração e nos levam a orar e agradecer a Deus, né? Verdade, muito bom esse bate-papo Eu hoje. fiquei com vontade de comer o doce de leite da minha mãe. Mexeu com as emoções, né? Mexeu. Veio a lembrança aqui do bolo de milho da minha mãe. Tá vendo? Tem a forma de alumínio batido. Eu não sei se vocês sabem o que é alumínio batido. É alumínio fundido. Fundido. Alumínio, lá fala alumínio batido. E toda de alumínio, a alça de alumínio, a tampa de alumínio, o pino da tampa de alumínio. Minha mãe fazia aquela forma, era muito bom aquele milho. E eu à noite, aí chamava capar a forma de bolo, que era capar a forma de bolo. E ir lá catar um pedaço e comer. Aquilo era para outro dia. Eu fui umas 10 horas da noite capar, cara. Moleque, 14 anos, eu comia igual praga de gafanhoto do Egito. E eu fui capar a forma de bolo. Só que eu não sabia que ela tinha acabado de desligar o forno. Tava quente. Queimou a mão. Quando eu peguei no pino da panela, cara, chegou a fritar. E eu enfiei os 3 dedos na boca. São lembranças gostosas. Muito bom. Tem alguma receita da irmã Alzira que fazia? Irmã Alzira, né, mãe do senhor? Algum prato que ela fazia pro senhor, que o senhor traz assim na memória? A minha mãe, eu sempre pedia para ela fazer para mim dobradinha. Sou apaixonado por dobradinha. Bom, hein? E não tem... Olha, eu não conheci Roneise. mulher no mundo... Roneise. Pegou aí, né, irmã Roneise? Pastor Mulher Zaboto no gosta de mundo dobradinha. que fazia um bucho, rapaz. Uma dobradinha, um feijão branco, linguiça, bacon. E às vezes eu ligava para ela, eu passava lá e falava, mãe, faz uma dobradinha para mim. Ela falou, domingo você passa aqui. Ah, meu, que dá uma saudade, viu? Tanto que depois que a minha mãe faleceu, a rua que ela morava, onde é a casa que hoje está alugada, eu até evito passar lá. Mas dá saudade, cozinha dá saudade, né? Traz essas memórias gostosas. Bom, Ricardo, tem alguma receita da mamãe que você lembra assim? A mamãe não tem, mas tem da minha tia, né? Que a gente morava na roça mesmo, né? Como eu falei. E aí minha tia era aqui de São Paulo, aí ela vinha eventualmente lá em casa, que é a irmã da minha mãe. Aí ela fazia uma gelatina colorida, né? Nossa, quando eu comia aquilo, cara, eu nunca tinha comido coisa mais gostosa no mundo. E aí, até hoje, a gente reproduz isso aí. A gelatina. Toda vez é gelatina colorida. Tá sobremesa, gelatina colorida. É muito bom. Realmente, Isso aí são coisas que marcam, né? Nossa infância. É muito gostoso, né? Esses momentos. São momentos grava, bons, né? Não dá bom. para esquecer. Faz a gente lembrar. E a gente tem como missão hoje construir essas memórias na nossa família. É verdade. A gente criar memórias que alimentam o coração, que nos traz um sentimento de orar e agradecer juntos por aquilo ali. Então, há uma importância ao servir, há uma importância ao estar à mesa, há uma importância ao estar servindo na cozinha, há uma importância em compartilhar. E com tudo isso que nós compartilhamos aqui, qual é a mensagem que nós mandamos para você que está nos ouvindo? Aproveite os momentos em família. Se Deus te deu o presente, se você ter uma família, valorize isso. É de suma importância, porque futuramente tudo isso que você está servindo hoje será expressado através do amor de Deus, a graça, a construção da família. Há um propósito em Deus em constituir a família. E esse propósito leva ele a glorificar o nome dele. Amém? Então, servir com graça é pregar o evangelho com as mãos e com o coração, que é o nosso grande desafio. Pregar com as mãos, servindo, e com o coração alimentando através do serviço, da alegria, do amor, de tudo Da hospitalidade. mais. Hospitalidade. Né? Amém? A gente não pode esquecer. Bom, João, agradecimentos para nós fecharmos. Pastor Simão, eu sou grato por esse momento. É inédito, né? A gente tem que ir quebrando alguns tabus. Sou grato quando se fala de família e da minha família. Sou muito feliz por isso aí. Sou grato à nossa igreja, que é uma igreja que investe muito na família. Até porque foi um dos motivos que nós nos ancoramos aqui, investe nas crianças, né? Abrir mão de mim para estar um lugar que investe mais por elas. Agora a gente está retomando aí, mas assim,
Eu sou muito grato por aqui, pelo pastor Silas, né? Tem dedicado muito. Grato por vocês. Amém. Tem abrido as portas para nós. Pastor Zaboto, fizeram parte do nosso discipulado quando nós chegamos aqui. Né? Eu sou muito grato pela galera toda, pela nossa igreja que é família. O Ricardo, que sempre esteve presente lá em casa. Sou muito grato. Ele esteve sempre presente na vida das meninas, antes das meninas dele vir, né? Sempre teve essa comunhão gostosa lá em casa. E a gente sempre está lá. A gente chega sem falar, sem avisar que está indo. Chega lá, essa semana o Ricardo estava com a esposa dele ao médico. Aí falei, chega lá em casa, rapaz. Falei, eu levo um trem aí para nós comer. Falei, não, eu peguei e vira aquela briga. Para não brigar, eu deixei ele levar. Mas assim, eu sou muito grato por esse momento. É especial para mim. É bom demais. Muito especial. Obrigado. Amém. Bom, Ricardo, seus agradecimentos. Olha, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem proporcionado para a gente e também a comunidade, a pastores, pastor Zaboto, Simão. Inclusive, as meninas têm um apreço muito grande por você. Né? Se quer ser batizada por você. Né? Ao pastor Silas, claro. E agradecer pela família abençoada que a gente tem, né? Nossos amigos, nossos parentes. E, enfim, é só gratidão mesmo, sabe? Porque a gente não teria nada se não fosse por Deus e porque as coisas que Ele tem proporcionado pra gente, né? Amém. Então é um estudo, é um aprendizado dia a dia, realmente, e é uma luta, né? Então vamos lá. Verdade. Isso aí. É um aprendizado. Mestre, Bom, honra e glória a Deus, né? Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estar junto, né? Pela vida do Cássio que está nos bastidores ali, nos olhando, o Nicolas que está ali operando aquela parafernália toda, né? O reverendo Simão na direção, o João. Como diz o mineiro, aquela Ricardo, treinada toda. não é? Né? Haja paciência para aquilo ali. E agradecer a Deus pelas nossas famílias, não é? Por esses momentos que a gente tem, a oportunidade que a gente tem de estar junto, pelos amigos, pelas amizades construídas, né? E que o Senhor continue nos sustentando. Amém. amém. Quero aqui agradecer a você que esteve conosco, você que irá compartilhar esse podcast aí, com certeza com alguém que precisa ouvir tudo isso que foi compartilhado aqui conosco, tá bom? Ao nosso querido pastor Silas, nosso muito obrigado pela confiança, pela oportunidade, pastora Cida, a toda a comunidade Batista Plenitude de Deus, que tem sido literalmente uma grande família, Verdade. né, em crescimento, expansão, em demonstração do amor de Deus, a todos aqueles que servem na nossa igreja com o coração assim, é impressionante a gente ver o serviço, né, dos nossos obreiros, dos nossos irmãos em tantas áreas, e a nossa família, nossas esposas, nossos filhos que nos incentivam, e também agradecer a você que tem orado pela nossa vida. Fica aqui o nosso convite. A nossa igreja é isso. É essa família compartilhada, essa família cheia de experiências, aonde um sempre vai estar pronto a estender a mão para o outro, a entender que está em formação, que está em construção, em dedicar tempo, em aprender em ser mestre. Amém. E você que quer estudar teologia conosco, fica aí mais uma vez o convite para poder conhecer a FAB, tá bom? Especialmente nesse podcast. Se você ligar na secretaria da FAB, vai aparecer o telefone aí. Se você ligar na secretaria da FAB e dizer assim, olha, eu vi o pastor Zaboto, não pode crer. Você vai ganhar a oportunidade de fazer uma aula teste grátis. Tá? Você vai ligar na secretaria. Provavelmente vai ser a irmã Catiane que vai te recepcionar, que vai atender, vai ser a Cati. E você vai falar o seguinte, olha, eu vi o mestre Zaboto, não pode crer. E eu ganhei o direito de poder fazer uma aula teste grátis. E você vai fazer a sua reserva lá e vai estar fazendo uma aula teste grátis. Nós temos aula presencial, né, pastor Zaboto, na FAB. Temos aula EAD, online. Então, assim, tem a possibilidade de você aprender aí as Escrituras Sagradas. Isso que o nosso irmão Ricardo falou, né? É o conhecimento das Escrituras que traz fortalecimento para a nossa alma e entendimento para cuidar da nossa família. E tudo isso vem através, das Escrituras.
Então entre em contato com a Fábio, fala o nome do pastor Zaboto, você já vai começar ganhando. Tá e se vendo? você falar o nome do pastor Silas, aí você vai ganhar mais desconto ainda, tá? Tá bom? Que Deus te abençoe. Queridos, obrigado. Abraço, que Deus Sempre uma abençoe. alegria estar com vocês Muito aqui bom. compartilhando. Irmão Ricardo, eu não sabia que vocês tinham esse vínculo de familiaridade. também não sabia, Ah, é? Eu não sabia. A gente Tô me enrolado, tô me enrolado. sugeriu os nomes aí aleatoriamente, porque a gente entendia que irmão Ricardo era novo na fé, mas está vivendo um momento maravilhoso na vida, no crescimento, na expansão da família, né? Vendo as gêmeas ali e a Ruth servindo na igreja. E o irmão João também, pelo aquilo que ele mostrava dentro do Ministério Caleb, que é o grupo de homens da igreja, a gente falou, não, vamos juntar os dois que vai ter, mas não sabia que tinha esse Também não vínculo sabia que era familiar. parente. Para mim foi uma surpresa maravilhosa. Então, ó, compartilha aí o Pode Crer, tá bom? Tornando possível o conhecimento bíblico. E você que não conhece ainda a Igreja Batista Plenitude de Deus, vai estar aí o endereço, os horários de culto, aguardamos você. Queremos te dar um abraço bem apertado, tá bom? Que aqui a gente ensina, não é? ensina a abraçar. É um Não braço é? de baiano. E braço de baiano. Aqui é abraço de baiano, até porque nosso pastor é baiano, né? Nosso pastor é baiano, tá bom? Que Deus te abençoe, ó. Vem pra Batista você também, que aqui a gente cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Deus te abençoe, fica na paz. Abraço. Até a próxima. Até a próxima. Amém.